Eu não sei se você gosta de filmes da época medieval, aqueles filmes que tem castelos, reis, rainhas, príncipes, cavaleiros. Talvez essa seja a ideia mais próxima que a gente tem de reinado, de reis. E talvez, olhando lá para a Inglaterra, a gente brinca, às vezes faz piadas com a questão da rainha da Inglaterra. E a gente não tem muita ideia, nós estamos acostumados com outros tempos. E monarquia é uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas quando a gente pensa nessa questão de reinado, de soberano, uma pessoa que é soberana sobre outras pessoas, ou uma pessoa que é soberana sobre uma região, é uma coisa muito diferente de nós, mas a Bíblia está recheada desse tipo de fala. Quando chama Jesus de rei, quando lida com reinados. O Império Romano, na época de Jesus, era o grande império que substituiu o Império Grego. E a gente não tem muita noção, mas a gente tem um certo vislumbre daquilo que acontecia. E há um embate na crucificação de Jesus com essa questão do reinado, dele ser ou não ser rei, que é muito interessante, tem uns detalhes que carregam uma teologia muito importante para nós também. Está lá em Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 16, e diz assim: Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam dizendo: Salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Olha, é interessante porque quando a gente vê Jesus sendo preparado para esse momento da crucificação, os soldados cercam ele e o tratam como rei. É claro, zombando dele, não trataram como rei de verdade. Pilatos, no texto anterior, já havia chamado ele 2 vezes de rei dos judeus. E agora, os próprios soldados estão diante dele, mas agora já num tom de zombaria, dizendo assim: olha, nós vamos crucificar o rei dos judeus. E vestem ele, colocam uma coroa de espinhos, mas em vez de se colocarem diante dele ou adorando de verdade, não, eles cospem nele, eles zombam dele de uma forma muito terrível. Mas é exatamente esse o fim do tipo de reinado que o homem quis para si mesmo. Se a gente olhar o relato bíblico lá no início de Gênesis, quando Adão e Eva estão no paraíso ali, no Éden, eles têm ali Deus como o rei sobre eles, eles são como vice-regentes sobre a terra, mas eles queriam reinar por conta própria. E o tomar do fruto ali proibido era justamente disso: olha, nós queremos ser como Deus, conhecedores de todas as coisas, nós queremos reinar sem depender de Deus. E esse reinado, Deus já havia falado: olha, se vocês forem por esse caminho, é morte. E é justamente essa morte, que esse reinado que Adão e Eva quiseram lá atrás, que vem culminar na morte do Rei Jesus. Vem culminar na morte dessa humanidade, vem culminar na morte dessa humanidade que escolheu viver separada de Deus, e agora Jesus está tomando o lugar dessa humanidade que quis reinar sem Deus, e ela é pregada na cruz para que essa humanidade pudesse morrer e nascer uma nova humanidade. A gente vai ver isso na ressurreição. Já é um spoiler da ressurreição, vamos dizer assim, da história da ressurreição. Mas o que está acontecendo é isso. É a antiga humanidade, esse reinado por conta própria, ele tem que morrer para que nasça algo novo. E entregar a vida para Jesus é isso. Quando a gente usa essa terminologia, às vezes religiosa demais, né? Da gente entregar a vida para Jesus, é a gente reconhecer que o nosso reinado não está dando certo. O nosso reinado não está nos levando para lugar nenhum. Na verdade, está nos levando para a morte. E quando a gente olha em volta da gente, é isso que está acontecendo. É assassinato, é opressão, é corrupção, é problema, é dificuldade de relacionamentos. Por mais que a gente tente ter uma vida legal, o que a gente vê em volta é violência e morte. E foi para esse caminho que a tentativa de reinar sem Cristo nos levou. Por isso, só nos resta uma saída: reinar com Cristo. E reinar com Cristo é começar reconhecendo que a gente precisa crucificar o nosso ego na cruz e dizer assim: Jesus, substitui a minha vida, substitui o meu coração, me dá vida nova.
Que Jesus nos dê graça de entender isso, que nós somos pecadores e precisamos dessa vida nova. E Ele já morreu para que a gente não precisasse morrer, para que a gente pudesse ter vida e, como Ele disse, vida em abundância. Que Deus te abençoe com essa vida abundante em todo o tempo. Um grande abraço.